Boa noite, a paz do Senhor, que a palavra do Senhor uma vez mais possa ser ministrada aos nossos corações. Eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e curta esse vídeo. A nossa meditação vai estar lá no texto base que está no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, diz assim: E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Nem por força, tampouco por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Era um momento de restauração, era um momento de reconstrução da cidade, da vida espiritual do povo de Israel. E o Senhor usava um homem, Zorobabel, para que essa restauração, para que essa reconstrução fosse feita. E no texto que nós lemos, o texto inicia com uma palavra direta do Senhor para Zorobabel: nem por força, nem por violência. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. A obra que seria realizada não seria uma obra que seria feita na razão, não seria uma obra feita na força do braço, dos argumentos, da espada, não. Seria uma obra realizada pelo Espírito Santo. Nem por força, nem por violência. Não por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor realizaria essa obra e de uma maneira silenciosa. Não haveriam empecilhos, obstáculos, nada que pudesse parar a obra que Deus iniciara. Quando o texto diz no versículo 7: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina. Ou seja, o Senhor estaria aplanando tudo aquilo que estava desnivelado, tudo aquilo que seria um obstáculo, tudo aquilo que poderia ser um obstáculo a essa obra de reconstrução. Hoje, Deus está fazendo dessa mesma maneira na sua vida. E a palavra direta do Senhor para Zorobabel é uma palavra direta do Senhor para o seu coração. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não tente agir naquilo que Deus está agindo. Não tente fazer aquilo que só Deus pode fazer. Não é pela força da espada, pela força do teu braço. Guarda essa espada. Guarda essas suas atitudes de razão. Deixa o Senhor realizar. É Ele quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Não existe um grande monte que seja obstáculo para o Senhor. Diante do Senhor vai se tornar uma verdadeira campina, porque o Espírito Santo, Ele vai aplanar, Ele vai endireitar, Ele vai trazer o que deve ser colocado no seu devido lugar. Por muito tempo a sua vida ela esteve alicerçada em coisas vãs. Por muito tempo a sua vida ela foi alicerçada nas coisas do mundo, em valores, em coisas materiais. E por isso muitas coisas foram destruídas, porque quando veio a grande tempestade, o seu alicerce não era rocha, o seu alicerce era areia. Mas o texto aqui diz: porque Ele trará a pedra angular. O Senhor, Ele colocará, o Senhor Deus colocará a pedra angular. O Senhor Jesus, Ele é a pedra angular. Ele é a base, Ele deve ser a base da sua vida, Ele deve ser a base da sua história. A sua vida será reconstruída, a sua casa será restaurada, mas por base, tendo por base a pedra angular que será trazida. Graça a ela, é o Senhor, é Ele quem fará, não é você, não sou eu. Nosso agir não pode mudar o cenário. A nossa força, a nossa violência não vai mudar o cenário. Mas é o agir do Espírito Santo, mas é a construção sendo edificada sobre essa pedra angular.
E aí o profeta diz: veio a minha palavra do Senhor novamente dizendo, o profeta Zacarias diz: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Não é a tua mão, é a mão do Senhor, é o Espírito Santo quem está lançando os alicerces, quem está construindo. Deus se preocupa com os detalhes da tua vida, Ele sabe o que você precisa, só que para isso Ele tem que lançar a base. Deus está lançando a base. Tem coisa que ainda não aconteceu porque o Senhor está fazendo a estrutura, porque o Senhor está cavando buraco, porque o Senhor está lançando alicerces, o Senhor está fazendo fundamentos. Deus está te preparando para que você possa receber algo que Ele já planejou. Porque as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão. Aquele que iniciou, aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará, Ele vai encerrar. Deus não deixa a obra inacabada. Eu sempre digo aqui no canal, o Senhor, eu sempre brinco dizendo, Deus não é prefeito de cidade pequena. Na verdade, Deus não é prefeito de cidade nenhuma, né? Porque qualquer prefeito hoje em dia no Brasil começa uma obra e não termina. O Senhor, Ele iniciou, Ele colocou as mãos dEle, e também as suas mãos irão acabar essa obra. O Senhor vai terminar esse processo. Ele vai finalizar essa obra de reconstrução. Porque existe a necessidade de o nome dele ser engrandecido para que todos saibam. E o texto diz: Zorobabel tem lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Para que ficasse claro ali que a palavra de Deus ela não voltaria vazia, que aquilo que o profeta Zacarias disse veio da parte de Deus. Aquilo que o Senhor falou contigo, usando profetas, usando vidas, usando pessoas, se cumprirá, e você vai ter a certeza de que foi Deus quem prometeu. Quando você vê as coisas acontecendo, você vai falar: olha, muitas vezes eu duvidei, muitas vezes eu questionei, muitas vezes eu não mais confiei, eu descansei sobre a palavra, sobre a promessa, para que saibais que foi o Senhor. E o texto segue dizendo no versículo 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Talvez hoje você esteja vivendo isso, o dia das coisas pequenas. Talvez o que esteja acontecendo, talvez o que você esteja vendo mudar sejam coisas pequenas. Talvez hoje seja realmente esse momento que você esteja vivendo, dia das coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas, não despreze os pequenos mover de Deus. Como eu sempre digo, os pequenos milagres, né? Milagre é sempre milagre, mas às vezes as coisas pequenininhas que acontecem, que a gente pensa que, olha, mas é Deus quem está fazendo, é Deus já agindo, é Deus já movendo o cenário, porque aquele que despreza os dias das coisas pequenas, esses se alegrarão. Você vai ver, os seus olhos verão. E aí o texto diz: vendo o prumo na mão de Zorobabel. O prumo, um instrumento utilizado por um mestre de obra, um pedreiro, para poder alinhar uma parede, alinhar as coisas. É Deus quem está corrigindo, é o Senhor quem está colocando cada coisa no seu devido lugar. A obra que Deus está fazendo na sua vida, ela tem medida, ela não é feita de qualquer maneira. O Senhor sabe, Ele está com um prumo na mão, medindo cada coisa, nivelando cada coisa. Existe um mover do Senhor, os olhos do Senhor, os 7 olhos de Deus, falando aqui dos 7 agir do Espírito Santo. Isaías fica claro: espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza. Existe o agir de Deus para a sua vida. Esses olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Quer uma notícia? Deus está vendo o que você está vivendo. Deus está vendo a sua angústia, a sua dor. Deus vê o teu sofrimento, porque os olhos dele percorrem por toda a terra. Descansa. Não por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. O Senhor já iniciou essa obra e as mãos dele acabarão. Tem vitória chegando para você. No final dessa jornada tem sim milagre, tem sim restauração. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.